Bom, pessoal, vamos dar início agora ao módulo 3 do nosso curso de precificação de projetos. Se você chegou até aqui, você já entendeu quais são os seus custos diretos e indiretos, você já entendeu o que são despesas e como elas impactam na administração do seu escritório, e você já entendeu também como funciona o lucro e os tributos sobre os serviços que você presta. Além disso, no módulo anterior, nós mostramos para você como que a produtividade dos seus colaboradores e a sua própria produtividade podem impactar nos custos e no preço final que você vai cobrar pelo seu projeto. Então, agora que nós temos todos esses conceitos muito claros na nossa cabeça, vamos aplicá-los para aprender a calcular o preço de venda dos serviços que nós vamos prestar. Uma vez que eu conheço o valor das despesas e dos custos indiretos da minha empresa, bem como a minha capacidade produtiva, eu posso calcular o que nós chamamos de CFU, ou custo fixo unitário. Quando eu falo em custo fixo unitário, e eu estou falando isso diretamente focado nos escritórios de arquitetura, engenharia e design, eu estou falando no valor mínimo que eu pago por cada hora que eu estou lá dentro do meu escritório. Ou seja, é uma despesa que eu tenho, é um gasto que eu tenho todo mês para que meu escritório se mantenha funcionando, esteja eu desenvolvendo projetos ou não. Reparem, o custo fixo unitário, ele não fala em custos diretos. Eu tenho aí despesas, custos indiretos e capacidade produtiva. Vão ser os fatores que vão intervir no meu custo fixo unitário. Se eu monto isso numa fórmula matemática, eu estou falando essencialmente o que está aparecendo na tela para você. O meu custo fixo unitário, ele é o somatório dos custos indiretos mais as despesas, dividido pela capacidade produtiva do meu escritório. Ou seja, são todas as contas que eu não consigo atribuir diretamente à produção do meu serviço e ponderadas de acordo com a quantidade de serviço que eu consigo liberar no meu dia a dia. Lembrando aí o conceito da capacidade produtiva, né? A minha capacidade produtiva são as horas trabalhadas vezes o fator de produtividade. Então, se eu tenho um fator de produtividade bom, eu tenho uma capacidade produtiva alta. Se o meu fator de produtividade é ruim, eu tenho uma capacidade produtiva pequena. E como a capacidade produtiva é o denominador nessa divisão que nós estamos vendo aí, quanto menor for a capacidade produtiva, maior vai ser o meu custo fixo unitário. Então já fica a primeira dica aí no seu escritório. Se você quer reduzir o seu custo unitário, seu custo fixo unitário, e não tem como reduzir custos indiretos e despesas, se você já cortou tudo que podia cortar de custo indireto, se você já racionalizou as suas despesas, onde que você consegue mexer para reduzir o seu custo fixo unitário? Basicamente, aumentando a sua capacidade produtiva. Se ainda não está claro para você como aumentar a sua capacidade produtiva, eu vou te recomendar que você volte ao módulo 2 do nosso curso e assista novamente a nossa aula sobre fator de produtividade, porque você vai perceber que ao longo do seu dia de trabalho, você faz várias atividades, várias tarefas que não estão relacionadas à produção de projeto propriamente dita e acabam diminuindo a sua capacidade produtiva, ou seja, acabam aumentando o seu custo fixo unitário. Então, se ainda não está claro para você qual é o seu fator de produtividade, qual é a sua capacidade produtiva, volte ao módulo 2, faça o exercício do módulo 2, descubra a sua capacidade produtiva, descubra o perfil do seu dia de trabalho para que você possa saber no que você pode mexer ali para melhorar o seu fator de produtividade e, consequentemente, aumentar a sua capacidade produtiva. Porque fazendo isso, você estará reduzindo os seus custos fixos unitários.
Para a gente entender melhor essa conta aí do custo fixo unitário, vamos fazer um exemplo. Pegando o exemplo aí do nosso escritório, que a gente já está trabalhando lá desde o módulo 2, o escritório Arquechique. Vamos avaliar aqui como que é a composição dos custos fixos unitários do escritório Arquechique, começando aí pelos custos indiretos desse escritório, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês uma tabela bem simplificada dos custos indiretos, onde o sócio administrador do escritório listou aí quais são os gastos que eles têm aí com informática, móveis e equipamentos, instalações físicas, site, softwares, entre outros. Fazer a lista dos custos indiretos do seu escritório é um exercício importantíssimo e você já deve ter visto isso lá no nosso módulo 1, quando a gente falou dos conceitos iniciais, que não é fácil, porque você vai listando e se você não estabelecer um limite, você vai listando inúmeras coisas, inúmeros equipamentos, inúmeras fontes de gasto do seu escritório, porque realmente, se você for detalhar a fundo a questão dos custos, torna-se uma planilha monstruosa. No nosso caso aqui, para o nosso exemplo, nós vamos trabalhar com uma planilha mais simples, que tem apenas 5 itens, só para a gente entender o raciocínio por trás aí da nossa composição do custo fixo unitário. Então, nessa tabelinha que nós estamos podendo ver aí no vídeo, nós temos aí os 5 itens que nós já comentamos sobre eles: informática, móveis e equipamentos, instalações físicas, um site na internet e os softwares que eles utilizam no escritório. O sócio administrador listou aqui os valores que o escritório investiu em cada um desses itens, né? Então, é como nós falamos lá no módulo 1, vamos relembrar aqui um pouquinho. Quando eu falo em informática, eu estou falando essencialmente de computadores, né? Como nós vimos lá no módulo 1, eu não consigo medir com precisão a depreciação das minhas máquinas, a depreciação dos meus computadores para cada projeto que é desenvolvido nelas. Então, eu lanço os meus custos de informática como custos indiretos. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um valor de R$10.000 investidos em informática. Esses R$10.000, eles têm uma taxa de depreciação anual de 20%. O que significa isso? Significa que para o escritório Arquechique, que é o escritório do nosso exemplo, a cada 5 anos a empresa investe na compra de novos computadores ou no upgrade dos computadores que já existem lá. Significa então que ao término de 5 anos, as máquinas que existem hoje lá no escritório Arquechique são substituídas ou são melhoradas. Por isso a gente fala em uma taxa de depreciação anual de 20%. Você deverá também, de acordo com o seu planejamento de renovação de software, renovação de máquinas, de espaço, de mobiliário, você deverá estimar qual que é a taxa anual de depreciação dos seus equipamentos e dos itens que compõem o seu escritório. Se você, num primeiro momento, não tem a menor noção de qual é essa taxa, nós disponibilizamos nos materiais complementares do curso algumas tabelas da Receita Federal e de outros órgãos ligados ao governo que falam a depreciação anual de equipamentos, espaço, mobiliário, instalações. Então, essas tabelas podem ser um bom ponto de partida para você começar a estabelecer a taxa de depreciação anual dos itens que compõem a sua empresa. Porém, como tudo que envolve precificação, é importante e é extremamente interessante que você consiga estabelecer a sua própria taxa de depreciação. Porque, por exemplo, você pode ter um escritório em que a depreciação das suas máquinas relacionadas aí à área de informática seja mais rápida ou mais lenta do que essa que está aparecendo no exemplo para você. Vamos pensar aqui num exemplo prático. Um escritório que seja especializado em produção de imagens renderizadas, imagens 3D renderizadas. É um escritório que às vezes ele fica com as máquinas funcionando 24 horas por dia, por vários dias consecutivos, porque está lá renderizando as imagens que têm que ser entregues para os clientes.
Esses computadores desse escritório que a gente está dando como exemplo prático aqui, eles são muito mais exigidos do que o computador de um escritório de arquitetura ou de engenharia que fica ligado ali na média de 8 a 10 horas por dia fazendo projeto, rodando um software mais leve que não exige tanto do processador, que não exige tanto das memórias. Então é razoável você imaginar que esses computadores do escritório que mexe com imagem 3D vão depreciar mais rápido do que os computadores do escritório que às vezes mexe só com gerenciamento de obras, por exemplo. Então, na composição de custos indiretos do escritório de imagem renderizada, o item informática vai ter uma taxa de depreciação anual maior. Logo, o custo indireto relacionado para a informática lá para esse escritório também será maior. Esse raciocínio pode ser empregado aí para todos os demais itens da nossa lista de custos indiretos. Móveis e equipamentos, instalações físicas, site, software, enfim. Tudo que você listar como custos indiretos, eles vão ter uma taxa anual de depreciação que é importante você mensurar para que você tenha aí o perfil correto do seu escritório. Essa taxa anual nós podemos facilmente converter em uma taxa mensal, fazendo uma divisão matemática simples aí, né? E em cima disso, a gente consegue saber o valor dessa depreciação a cada mês. Então, vejam só, se eu tenho 10 mil reais investidos em computadores e mensalmente esses computadores depreciam 1,16%, uma coisa vezes a outra me fala que eu tenho um custo indireto relacionado à depreciação dos meus computadores de R$ 116 reais por mês. Então, enquanto você está fazendo aquele projeto lá que você foi contratado, você está gastando R$ 116 reais por mês referente à depreciação das máquinas que você está usando para fazer esse projeto. Da mesma forma, os móveis e equipamentos que compõem o escritório tiveram um valor investido lá no início, quando o escritório foi montado. Eles têm uma taxa de depreciação anual menor do que a da informática, estão vendo? Enquanto os computadores aqui têm uma previsão de vida útil de 5 anos, o mobiliário tem uma vida útil prevista de 10 anos. Em alguns casos, dependendo dos móveis, até mais do que isso. Tá? Quem vai definir o nível de detalhamento da sua tabela de custos indiretos é você. Tá? No nosso caso aqui, a gente está considerando uma depreciação ao longo de 10 anos. Então, eu tenho um custo mensal em função desse investimento que foi feito aqui de R$ 182,60. A mesma coisa para as instalações físicas, para o site e para os softwares. Então, veja bem, esse escritório do nosso exemplo, o escritório Arquechique, ele tem um custo indireto de R$ 862,20 por mês. Esse total é o somatório de todas as depreciações dos itens que nós fomos listando aqui nessa tabelinha, para a gente poder saber quanto que me custa a depreciação de cada elemento desse aqui por mês, ok? Então aqui eu já consegui ver o primeiro item da composição do meu custo fixo unitário, que são os custos indiretos. Além dos custos indiretos, eu vou ter também as despesas, né? Vamos relembrar aí lá do nosso módulo 1, o que são as despesas? São aquelas contas que chegam todo mês para o seu escritório, independente se você produziu ou não naquele mês. Então, para o escritório Arquechique, vamos ver quais são as despesas mensais. Olha só, logo de cara nós temos despesas com pessoal. Foi lançado como despesa aqui, ó, o prolabore dos 2 sócios. Vamos lembrar lá, a gente viu no módulo 2 que o escritório Arquechique ele é composto por 2 sócios arquitetos e 1 estagiário. Então, mensalmente, quais são as despesas com pessoal? O prolabore dos 2 sócios, que seria de R$ 4.000 para cada um, mais o salário do estagiário de R$ 989. Aí você pode me perguntar agora, mas Cleverson, o salário dos sócios, o salário do estagiário não é um custo inerente à produção do projeto? Pode ser um custo, mas vamos pensar de uma forma diferente. Se o seu escritório não trabalhou durante um mês por qualquer motivo
que seja, ou se eventualmente vocês não tiveram nenhuma captação de projetos naquele mês, se vocês não tiveram o pagamento de nenhuma parcela de projeto naquele mês, independente disso, o seu estagiário vai precisar receber no final do mês. Se você tiver outros colaboradores, eles vão precisar receber no final do mês, e você também, como sócio, precisa receber no final do mês. Vamos lembrar o que a gente viu lá no módulo 1, né? O lucro não é salário, você tem que ter o seu salário fixo e estabelecido para que você, enquanto pessoa física, possa também fazer o seu próprio planejamento financeiro e, eventualmente, assumir compromissos aí, considerando os vencimentos que você tem todo mês. Então, por essa razão, é mais conveniente que a parte de salários, prolabore e despesas com pessoal seja realmente listada enquanto despesas, porque elas são contas fixas do seu escritório que você tem que pagar no final de todo mês. Senão você fica sem receber, seu estagiário fica sem receber, eventualmente um outro colaborador da sua equipe fica sem receber, e nós sabemos que isso não funciona na prática. Então, na relação das despesas mensais aí do escritório Arquechique, despesas com pessoal, R$ 8.989. Despesas administrativas. O que vai entrar como despesa administrativa? O que eles pagam para o contador, as eventuais taxas municipais que eles paguem para o município, para as prefeituras, etc. Seguro e outras contas que estejam aí atreladas à administração e ao funcionamento do escritório. Então, no caso do nosso exemplo aí, é um valor de R$ 900 por mês. Nós temos as despesas referentes às contas aí das concessionárias de água, eletricidade, telefone, internet. Então eu tenho aí um valor de despesas relacionadas a contas de R$ 700 por mês. Eu tenho despesas mensais que estão relacionadas ao meu espaço de trabalho, o aluguel da minha sala, o condomínio da minha sala, o IPTU, que no caso do nosso escritório exemplo aí, fecham em R$ 1.400 por mês. E no caso do nosso exemplo, nós temos aí também as despesas de marketing, que aí no caso do nosso escritório, eles investem no Facebook Ads e no Google Ads. Então eles reservam aí todo mês um valor de R$ 500 que eles colocam lá para impulsionar as publicações e para melhorar a visibilidade da empresa deles nas redes sociais e no buscador do Google. Então, olha só, o escritório Arquechique, mesmo que ele fique 30 dias sem produzir nada, ele tem um total de despesas aí de R$ 12.489 para honrar todo mês. Além disso, eu tenho os custos que nós vimos no slide anterior, R$ 862,20. Então, se vocês perceberem, mesmo que o escritório Arquechique não produza nada, ele fique 30 dias sem fazer projeto nenhum, ele já tem uma conta para pagar no final do mês aí que vai precisar ser honrada. Então vamos lançar esses valores que nós apuramos nas tabelas anteriores, vamos lançar naquela equação que a gente tinha visto no início desse módulo. Então o custo fixo unitário do escritório Arquechique, ele é composto por R$ 862,20, que são os custos indiretos, mais R$ 12.489, que são as despesas que eles pagam todo mês, dividido por 264 horas de trabalho, que já é a carga horária efetiva deles, considerando a aplicação do fator de produtividade. Se você se lembrar do que a gente viu lá no módulo 2, quando a gente mostrou o exemplo do escritório Arquechique, você tinha lá 2 arquitetos trabalhando 8 horas por dia, mais um estagiário 4 horas por dia, com um fator de produtividade de 60%. Então a carga horária dessas 3 pessoas trabalhando somada, multiplicada por 60%, me deu aí uma capacidade produtiva de 264 horas todo mês. Vamos relembrar mais uma vez. São 264 horas em que eles estão efetivamente desenvolvendo projetos. Relembrando também o que nós falamos no módulo 2. Se você tem um escritório de arquitetura, engenharia ou de design que vende projetos,
A sua produtividade está relacionada ao desenvolvimento de projetos. Responder e-mail, atender telefone, conversar com o cliente, por mais que sejam atividades importantes e até mesmo imprescindíveis para o funcionamento da sua empresa, elas não contribuem para que você produza aquilo que você tem que entregar para o cliente, que é o projeto. Então, essas 264 horas aí do escritório Arquechique, do nosso exemplo, são efetivamente as horas de produção de projeto do escritório. Então, se eu soluciono essa continha aí, eu chego a um custo fixo unitário do escritório Arquechique de R$ 50,57 por hora trabalhada. Ou seja, para eu abrir a porta do meu escritório e entrar lá para dentro e ficar esperando o cliente me ligar, mesmo que eu não esteja fazendo projeto nenhum, eu estou pagando R$ 50,57 por hora. Vamos agora calcular o custo fixo unitário do seu escritório. Seja você um profissional autônomo, seja você um administrador de uma empresa com mais colaboradores, trabalhe você na sala da sua casa com o computador na mesa do jantar ou tenha uma sala com custos fixos de aluguel, condomínio, IPTU e assim por diante. Levante os seus custos indiretos, levante a sua despesa, calcule o seu fator de produtividade para que então você possa calcular o custo fixo unitário do seu escritório. Vamos lá?